Questão de número 64. Ao pegar um rebote, um jogador de basquete pula 76 centímetros verticalmente. Qual o tempo total de subida e descida que o jogador passa? Nos 15 centímetros mais altos e nos 15 centímetros mais baixo do salto. Esses resultados explicam por que o jogador de basquete parecem flutuar no ar quando saltam? Bom, essa questão aqui eu confesso que ela é bem complexa. E vocês podem notar pelos vídeos que aparentemente parece ser muito fácil resolver algumas questões que aparentemente são difíceis. E são difíceis, é porque aqui no vídeo depois a gente junta tudo, né? Faz faz a explicação e parece que foi bem simples resolvê-la, mas na verdade passa horas, às vezes horas, para conseguir ter a sacada. A resolução de uma questão é somente a sacada dela. Então vamos lá. Na letra A ele quer os 15 centímetros, na verdade, o tempo total que ele passa nos 15 primeiros centímetros mais altos e depois o tempo dos 15 centímetros mais baixo. Vamos entender. Nós temos aqui a nossa cesta de basquete, o jogador pega o rebote, coloquei aqui o Michael Jordan, e ele dá o salto de 76 centímetros para fazer a cesta. Então, o que ele quer é o seguinte. Vai haver um arco onde vamos ter os 15 primeiros centímetros até ele chegar no ponto mais alto do seu trajeto e a descida de 15 centímetros. Né? É esse arco aí que ele quer, o tempo desse arco. Dos 15 centímetros até ele chegar na altura máxima e descendo mais 15 centímetros. O tempo que ele vai levar para fazer esse arco. E depois, na letra B, os primeiros 15 centímetros, tanto da subida quanto os 15 centímetros finais da descida até ele tocar o solo. Então, o que a gente pode fazer primeiro? Determinar qual é a velocidade inicial dele no salto, para ajudar a gente a resolver esse problema. Então, função horária não, perdão, Torricelli, para a nossa letra A. Então, nós temos o seguinte, a velocidade final dele no salto vai ser zero, que é quando ele vai atingir a altura máxima. Lembrando, né, lançamento vertical, na altura máxima você tem a velocidade zero, porque você vai fazer a mudança do seu movimento. Então, a nossa velocidade inicial vai ser dada por essa expressão aí, tirando a raiz dela. Substituindo os valores, nós vamos ter aí a aceleração da gravidade no sentido negativo do y e a altura máxima que ele atingiu. Resolvendo a multiplicação e extraindo a raiz, vamos ter aí 3,86 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial dele. Agora, para que a gente saiba quanto tempo ele levou para percorrer os 15 centímetros finais do salto, a gente tem que saber qual é a velocidade dele na altura correspondente aos 15 centímetros finais. Então, isso significa que a gente vai fazer o seguinte. Nos 15 centímetros finais, qual vai ser a velocidade dele ali na linha pontilhada inferior, antes dele atingir a altura máxima? E que altura é essa? Bom, 76 menos 15 vai ser uma altura de 0,61 metros, né? Ou 61 centímetros. Então, novamente usando Torricelli, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a velocidade inicial dele, que é de 3,86 metros por segundo, e a final, que vai ser ali, na linha pontilhada azul inferior, 15 centímetros antes dele chegar na altura máxima.
que isso vai corresponder a uma altura de 0,61 centímetros. Então, nós temos a velocidade inicial, nós temos a aceleração da gravidade e a altura que ele vai atingir. Então, qual vai ser a velocidade nessa altura? Muito bem, fazendo as operações, extraindo a raiz do resultado, vamos ter uma velocidade de 1,716 metros por segundo. Então, quando ele chegar na altura daquela linha pontilhada ali, inferior, ele vai estar com a velocidade de 1,716 metros por segundo. E quando ele subir mais 15 centímetros, né, para atingir a altura máxima, ele vai estar com a velocidade de zero e vai fazer a mudança do movimento. Isso significa que quando ele estiver descendo e tiver descido 15 centímetros, ele novamente vai estar com essa velocidade de 1,716 metros por segundo. Lembre-se, lançamento vertical, né? O movimento do objeto na subida vai ser o mesmo na descida. Então, vamos agora saber o tempo que ele vai levar para percorrer isso daí. Pegando a função horária do deslocamento ao movimento acelerado, nós temos a função dessa seguinte maneira: substituir a aceleração ali pela variação da velocidade que ele vai ter no espaço desses 15 centímetros finais, que é a velocidade que a gente acabou de descobrir, 1,716 metros por segundo, e zero, que é a velocidade que ele vai atingir na altura máxima. Então, nós temos o seguinte: a altura, aí a velocidade inicial vai ser zero, né? A gente vai considerar como sendo o topo a nossa velocidade inicial. Porque agora eu vou considerar o movimento de queda, né? Vou usar a parte em que ele vai começar a cair para fazer essa conta. Então, nós temos a nossa variação de altura, vai ser o nosso h, mais 1/2 da variação da velocidade, que eu devia ter cortado ali já, né? Que é zero, né? Que é quando ele começa a cair na altura máxima. Então, isolando o tempo, nós vamos ter aí 2 vezes a altura sobre a velocidade dele, que ele vai atingir nesses 15 centímetros finais ou inicial, né? Dependendo se você vai considerar como a subida ou como a descida. Aqui eu considerei como na descida, vai dar no mesmo. Foi só para fins de facilitar aqui a nossa resolução, né? Para deixar um sinal positivo para o tempo. Então, substituindo os valores, nós temos aí 2 vezes o comprimento percorrido e a velocidade nesse comprimento. Então, nós vamos ter um tempo aí de 0,175 segundos, tanto para subir esses 15 centímetros, quanto para descer esses 15 centímetros. Então, ele leva esse mesmo tempo para subir e descer, então nós temos um tempo de 0,35 segundos para fazer esse arco aí dos 15 centímetros finais. Para os 15 centímetros iniciais, né, de quando ele começa a sair do chão e sobe 15 centímetros, e no movimento de volta, antes dele atingir o chão, 15 centímetros antes dele atingir o chão até atingir o solo, nós vamos fazer o seguinte: equação do movimento, né, variado, substitui os valores que a gente já tem. Nós temos a posição, né, 15 centímetros. Nós temos a velocidade inicial com que ele vai sair do solo. O movimento é o mesmo de subida e descida, então o resultado que a gente encontrar aqui vai ser o valor para o de descida também, para os 15 minutos finais. A aceleração da gravidade e o tempo que ele vai levar para percorrer esses 15 centímetros iniciais. O que acontece é que a gente se depara aqui com uma equação de segundo grau. Então, o que nós vamos fazer é resolver essa equação, né? Pegar os termos aí, A, B e C, aplicar delta e Bhaskara.
Então, resolvendo ali o nosso delta, nós vamos ter b quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Resolvendo os produtos e a potência de cada termo, nós vamos ter aí esses dois valores, fazendo a diferença entre eles, temos 12,04 para o nosso delta. Aplicando agora o nosso Bhaskara, vamos ficar com a seguinte situação e vamos ter duas raízes. Uma em que nós vamos ter o termo 3,47 positivo, que vai nos devolver um valor de 0,041 segundos, ou 41 milissegundos. E a segunda raiz, que nos vai devolver um valor de quase 1 segundo. Então, esse quase 1 segundo, que é o valor 2 da raiz, é pouco provável que isso aconteça, né? Ele levar 15 segundos para... levar quase 1 segundo para se mover 15 centímetros. Então, a gente usa o valor 2, o valor 1, o primeiro valor que a gente descobriu, que é o que está circulado no quadradinho pontilhado de cor azul, 0,041 segundos. Como esse é o tempo de subida nos primeiros 15 segundos, 15 centímetros, perdão, vai ser também o mesmo tempo para os 15 centímetros finais de descida do jogador de basquete. O que soma esses dois tempos vai dar 0,082 segundos, né? Ou 82 milissegundos. A pergunta que ele faz isso explica por que parece que os jogadores de basquete podem voar? Sim. Se você olhar o tempo gasto na subida e na parte inicial da subida e na parte final da descida é menor, bem menor, do que o que ele permanece suspenso no ar. A gente obteve o valor de 0,32 segundos. E aí é de 0,082 segundos. Então está aí a nossa resposta. Sim, pois a mesma distância percorrida no alto é um intervalo de tempo maior. Lembre-se, é os 15 centímetros finais contra os 15 centímetros mais no alto. Muito bem, até a próxima questão.